gente, tudo bem? Eu sou a Ana Luísa Negrão, monitora de Anatomia 1 do curso de Biomedicina. Na monitoria de hoje nós vamos continuar com o assunto de miologia, né? E hoje nós vamos ver os movimentos e seus músculos agonistas. E aí, antes de começar, eu queria até relembrar para vocês, né, o que é um músculo agonista e um músculo antagonista. O músculo agonista é aquele músculo principal no movimento, o principal naquela ação. É o músculo que vai fazer aquela ação acontecer. E o músculo antagonista é o que vai fazer o contrário do músculo agonista, tá? E agora, sabendo disso, vamos para os movimentos. Nós temos aqui, primeiro aqui, eu separei os movimentos da escápula. Nós temos a abdução e rotação escapular, que é exatamente esse movimento aqui. A abdução, né, como a gente sabe, é levar para longe da linha média, e aí acontece também uma rotação, e o músculo agonista desse movimento vai ser aqui, o serrátil anterior, que temos aqui representado, tá? E aí você vai aí na sua casa fazendo os movimentos também para sentir os músculos, tá? Aqui nós temos a elevação escapular, né, que o nome diz muito sobre o movimento, né, que é esse daqui, da elevação escapular. E os principais músculos são o trapézio, né, nas suas fibras superiores, e o músculo levantador da escápula, obviamente, tá? Esses são os músculos agonistas desse movimento. Aí nós temos ainda a abdução escapular. A abdução é levar para longe da linha média. A adução é trazer para perto da linha média, tá? Agora aqui está representada. E aí nós temos como agonista o trapézio, fibras intermédias, principalmente, e o romboide, que ele tá aqui seccionado, mas ele tá aqui. E aí o romboide, ele só vai contrair se o trapézio, fibras médias, estiver contraído também, tá bom? Eles contraem juntos. A adução e depressão escapular, né? A adução, trazer para perto da linha média, e depressão escapular. Faz aí na sua casa, mais ou menos. E aí nós temos como agonista desse movimento o trapézio fibras inferiores, que é esse daqui. Bom, agora aqui os movimentos do ombro, tá? Alguns movimentos. Nós temos para começar a flexão do ombro, né? Que é igual tá aqui na imagem, né? Pode ter aqui a flexão a 90 graus ou indo até lá em cima, né? 180 graus. E o músculo agonista, nesse caso, seria o deltoide, que aqui ele tá seccionado, porque a gente não consegue ver ele direitinho. E aqui, né, tá o coracobraquial, mas o coracobraquial, ele é somente se a gente for fazer a flexão na posição anatômica, né? A posição anatômica é aquela que a gente tá em supinação e a palma da mão tá virada para o anterior, né? Então, se a gente for fazer a flexão na posição anatômica, o coracobraquial também vai estar ali ajudando, tá? Esse daqui bem aqui do lado do bíceps braquial. A extensão do ombro, nós temos aqui, né, que já é mais ou menos o normal que a gente fica geralmente, porque passando disso seria a hiperextensão. E aí aqui nós temos o deltoide, fibras posteriores, fazendo esse movimento de extensão. E aí quanto mais vai aumentando a amplitude
desse movimento, né, vai indo para uma hiperextensão, esses outros músculos começam a participar, ó, o redondo maior começa a participar e depois também o grande dorsal começa a participar, tá? A abdução e a adução do ombro. A abdução, nós temos aqui, ó, pode também ser a 90 graus ou a 180 graus, tá? Que aqui que é, né, levar para longe da linha média, que é aqui o deltoide fibras intermédias como agonista, e na adução, que é aqui, né, trazer para perto da linha média, seria o peitoral maior como agonista, tá? Aí nós vimos, né, a adução e abdução vertical, e agora nós temos aqui a abdução e adução horizontal do ombro. Aqui nós temos a abdução, levando para longe da linha média, onde vai ter como agonista o deltoide de fibras posteriores e intermédias, tá? Isso daqui também depende quanto à amplitude, né? O início do movimento é com as fibras posteriores e aí depois vai envolvendo as fibras intermédias. E aqui na adução nós vamos ter novamente o peitoral maior funcionando como agonista, tá? Bom, aqui nós temos a rotação interna do ombro, que é esse movimento aqui que está sendo mostrado aqui no GIF, né? Que é rotacionar o ombro para medial do corpo. E aí nós temos alguns agonistas, que seria aqui o subescapular, tá? O músculo peitoral maior, novamente aqui sendo agonista de mais um movimento. O grande dorsal, esse daqui, e também o redondo maior, que é esse volume aqui, tá bom? E aí já falamos da rotação interna, né, mas também existe a rotação externa, que é levar o ombro, né, mais para fora do corpo, mais para lateral. Que aí nós já teríamos como agonista o músculo infraespinhal, que é aquele que fica aqui abaixo da espinha, da escápula, e o músculo redondo menor, que é esse pequenininho que fica aqui, tá bom? Bem em cima do redondo maior. Agora alguns movimentos do cotovelo. Nós temos a flexão do cotovelo, né, que eu já até falei para vocês em algum momento dela, em questão de agonista e antagonista. E aí nós temos aqui, né, esse movimento, e nós temos como agonista o bíceps braquial, suas duas porções, a porção longa e a porção curta, tá? Suas duas porções vão estar aqui sendo agonistas do movimento. E aí aqui o braquial e o braquiorradial, né, o braquial e o braquiorradial estão aqui, né, para auxiliar, tá? A extensão do cotovelo, né, agora nós vamos ter o tríceps braquial como agonista, tanto a cabeça longa, a cabeça medial e a cabeça lateral, tá? Aqui as cabeças, né, a cabeça medial que tá abaixo ali das duas. O tríceps braquial, então, é o agonista da extensão do cotovelo. Agora alguns movimentos do antebraço. Nós temos a supinação do antebraço, né, que é o movimento da posição anatômica, que é esse, né, palmas da mão para anterior ou para superior, como tá aqui. E aí nós temos o supinador como agonista, tá? E aqui tá o bíceps braquial, só que o bíceps braquial seria só no caso se, como na foto, se a pessoa também estivesse fazendo uma flexão do cotovelo, tá?
aí o bíceps braquial seria ativado. Na pronação do antebraço, né, é a palma da mão virada para posterior ou para inferior, como está aqui na imagem. E aí nós vamos ter a utilização do pronador redondo e do pronador quadrado, tá? Que eles que vão trazer o rádio, né, para cima da ulna para esse movimento acontecer. A flexão e extensão do punho. Nós temos aqui, né, a flexão e a extensão. E aí passou daqui é a hiperextensão, tá? Na flexão do punho nós temos os flexores do carpo, né? O flexor radial do carpo, esse daqui, e o flexor ulnar do carpo, tá? Como os agonistas. E aqui na extensão nós temos os extensores do carpo, certo? Temos aqui o extensor radial longo do carpo, o extensor radial curto do carpo, aqui, e o extensor ulnar do carpo, tá? Eles serão os agonistas quando a gente estiver fazendo uma extensão. Agora os movimentos do pescoço e do tronco. Temos a flexão do pescoço, né, que é esse movimento aqui. E aí nós temos como músculo agonista dele o esternocleidomastoide, tá? Esse daqui, tanto sua porção clavicular quanto a porção esternal, tá? Para esse movimento acontecer, então, o principal músculo é o esternocleidomastoide. Temos aqui a extensão do pescoço, que aí já teria como agonista o trapézio, fibras superiores e o músculo esplênio da cabeça, que é esse daqui que a gente consegue ver abaixo do trapézio. E aí também teremos aqui os paravertebrais cervicais ajudando nesse movimento. A flexão do tronco é exatamente esse movimento aqui que a gente está vendo. E aí nós temos como agonista desse movimento o reto abdominal, que é todo esse músculo aqui que tem um pouquinho mais aqui para baixo, tá? A extensão do corpo, né, é esse movimento da gente ficar ereto. E aí temos como agonistas o latíssimo do dorso, né, o grande dorsal, que aqui a gente só consegue ver um pedacinho dele. O quadrado lombar, né, que é aquele que fica aqui. E o músculo eretor da espinha, que eu falei para vocês que ele vem aqui por baixo, né, se inserindo em cada vértebra, vai passando por baixo de vários músculos, né, até ali. A rotação do tronco é exatamente esse movimento que a gente está vendo aqui, tá? De rotacionar o tronco para um lado e para o outro. E aí nós temos como agonistas o oblíquo externo do abdômen e o oblíquo interno do abdômen. Eles estão aqui juntos porque eles não contraem separados, tá? E aí, esse é bem legal porque, assim, ambos desses músculos têm os dois lados, né? Então, se a gente faz uma rotação do tronco para a direita, os músculos oblíquos interno e externo do abdômen direito vão ser os agonistas. E os músculos interno e externo do abdômen do lado esquerdo vão ser os antagonistas. E assim vice-versa, tá? Se eu mudar para a esquerda, os da esquerda vai ser o agonista e os da direita vão ser os antagonistas, tá? Aqui alguns movimentos do quadril. Nós temos a elevação da pelve, né, que vai ter como agonista o quadrado lombar e o músculo iliocostal, tá? O iliocostal lombar, né, no caso. Aqui na flexão do quadril, né, esse movimento que a moça está fazendo aqui,
nós temos o ilho-psoas, né, que é a junção aqui de dois músculos, o ilho-psoas, tá? Então, ele vai ser o agonista desse movimento. Nós temos a extensão do quadril, que vamos ter como agonistas o glúteo máximo, aqui, o bíceps femoral, tanto a cabeça curta quanto a cabeça longa, e os músculos semitendinoso e semimembranoso, tá? Aí nós temos esse movimento aqui, né, que pelo nome parece muito complexo, que é a flexão, abdução, rotação externa do quadril com flexão do joelho. Pelo nome, né, ele parece ser um pouquinho, assim, difícil, mas é exatamente isso que tá no GIF, é o movimento de chute, tá? E esse movimento, com um nome gigantesco, ele é feito pelo sartório, tá? Que é o nosso maior músculo do corpo. Então, o músculo agonista desse movimento gigantesco é o sartório, tá? Aqui nós temos a abdução do quadril, né? Abdução, levar para longe da linha média. E aí nós temos aqui como agonista o glúteo médio, tá? Aí aqui nós vemos a abdução do quadril, agora nós temos a adução do quadril, tá? Que é aqui, ó, igual está nessa imagem aqui, que é, né, trazer para a linha média, para perto da linha média. E aí nós temos como agonistas o músculo pectíneo, que é esse daqui no cantinho. Além dele, o adutor longo e também o músculo grácil, que é o músculo mais medial que existe no nosso corpo, tá? E aí aqui agora para finalizar alguns movimentos do joelho e do pé. Nós temos a flexão e extensão do joelho, né? A flexão, que é bem tranquila de saber o que é, né? E aí nós temos como agonistas desse músculo, como agonistas desse movimento, nós temos o bíceps femoral, né? Tanto a cabeça curta quanto a cabeça longa. Temos o músculo semitendinoso novamente e novamente o músculo semimembranoso aqui do ladinho dele, tá? E na extensão do joelho, nós temos o quadríceps femoral, tá? Como agonista. Tanto aqui, né, todos os seus ventres, né? O reto femoral, o vasto lateral, vasto medial e o vasto intermédio, que fica embaixo do reto femoral, tá? Todos os ventres do quadríceps femoral vão estar fazendo esse movimento acontecer, tá? É o músculo agonista. Aqui a flexão plantar do tornozelo. Só lembrando, né, que a popularmente chamada sola do pé, a gente fala que é a planta do pé, tá? Então, esse movimento, né, de flexão plantar vai ter como agonista o tríceps femoral, né, que é esse daqui, que é aqui, né, composto pelos gastrocnêmios, medial e lateral, e também pelo sólio, que fica embaixo dele aqui, tá? Temos a dorsiflexão, né, que o nome já diz bem sobre o movimento, né, que é a flexão do dorso do pé. E o músculo agonista dele, nós vamos ter aqui o tibial anterior. Aqui a eversão e inversão do pé, eu já falei em algum vídeo, né, o macete que tem pra gente lembrar sempre do que é a eversão e o que é a inversão, tá? A eversão, né, é o pé indo para a lateral do corpo, indo para exterior do corpo. Então, seria mais ou menos isso, né? E a inversão é o pé indo para a medial do corpo,
indo para interior do corpo. E aí fica nisso, né? Interior, inversão, eversão e exterior. Tá? E aí foi assim que eu encontrei o jeito mais fácil que eu consegui fixar isso até hoje na minha cabeça. Tá bom? Aqui na eversão nós temos, né, que é levar o pé para lateral do corpo. Aqui, ó, aqui. Nós temos como agonistas o fibular longo e o fibular curto. E na inversão nós temos como agonista o tibial posterior. Tá, ok? E aqui nós temos algumas questões, né, que podem nos ajudar a fixar o conteúdo, né, que a gente viu agora. A primeira pergunta é assim: qual é o músculo agonista da flexão do cotovelo? E aí vamos lá, né? A gente pode lembrar do que a gente viu agora no vídeo, ou a gente pode também raciocinar. A gente faz a flexão do cotovelo e pensa qual é o músculo que está contraindo, qual é o músculo agonista aqui nesse movimento. A gente sente. Aí a gente vai onde a gente sente e fala assim, nossa, qual que é esse músculo aqui? E aí a gente consegue deduzir também qual é o agonista daquele movimento. No caso da flexão do cotovelo, é o tríceps braquial. E a segunda pergunta é qual é o músculo antagonista na flexão do punho? Mas como assim antagonista, né? Eu só falei para vocês os agonistas. Então, é só a gente pensar um pouco, só a gente raciocinar um pouco que a gente chega facilmente ao antagonista. Vamos lá, faz aí a flexão do punho. A flexão do punho, a gente sabe que o agonista dele são os flexores, né? Tanto o flexor radial, tanto o ulnar. Então, esses são os agonistas. E o que os agonistas estão fazendo nesse caso? Eles estão contraindo. Então, se o agonista está contraindo, o antagonista ele vai estar relaxado, vai estar distendido. Então, qual é o músculo que você está aí, né? Que eu espero que você esteja fazendo o movimento. Qual é o músculo que está relaxado, qual músculo está estendido, né? E aí você vê aí, você consegue sentir no movimento. E aí a gente consegue chegar nos músculos extensores longo e curto radial do carpo e o extensor ulnar do carpo, tá? Então é bem tranquilinho a gente achar um antagonista quando a gente sabe o agonista. E geralmente também o antagonista de um movimento pode ser o agonista do outro movimento. Como aqui, né, o antagonista da flexão do punho é o agonista da extensão do punho. Então foi só isso por hoje. Aqui estão minhas referências. Siga o GB nas redes sociais, principalmente no YouTube. E muito obrigada.